Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula número 3 sobre o PCCR de São Pedro da Aldeia. E aí, vocês assistiram a aula 1, a aula 2? Deixa aí nos comentários. Aproveita, já se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, compartilhe com as pessoas para que elas possam ter esse conteúdo de graça, porque todo mundo que está estudando para o concurso público de São Pedro da Aldeia está curtindo bastante os vídeos no canal. Então, vamos começar nossa aula. É o PCCR de São Pedro da Aldeia, aula 3. Então, a gente vai... nós estamos na seção 2, na promoção vertical, tá? A gente já falou da promoção horizontal no vídeo passado. Se você não assistiu, volta lá, assista o vídeo 1, assista o vídeo 2, que tem informações bem importantes para que a gente dê prosseguimento ao PCCR, tá legal? Então, vamos lá. Então, a gente está aí no artigo 29, a gente vai falar sobre a promoção vertical. Então, tá lá. A promoção vertical é a passagem do servidor de uma classe para outra superior, com base em maior grau de formação profissional específica, sem mudança de sua área de atuação, sendo o efeito apenas financeiro. Então, a gente viu lá que a promoção horizontal era por tempo e a promoção vertical é pelo grau de formação profissional específica, tá? Que a gente viu que tem aí dos níveis A ao nível G, né? Artigo 30. A promoção vertical entre os profissionais da educação básica será de, tá lá de azulzinho, 10% entre cada classe, conforme anexo 2 e 3. Artigo 31. Só poderá concorrer à promoção vertical o servidor que cumprir o interstício mínimo de 3 anos efetivo na classe. Então, tem aí nosso estágio probatório, né, de 3 anos, para que possa haver a promoção vertical. Então, mesmo que você entre no cargo com mestrado, você só vai poder subir, né, quando você completar os 3 anos. Então, você guarda aí seu certificado, seu diploma, porque você vai poder sim dar entrada, né, depois de 3 anos, tá? Artigo 32, a promoção ocorrerá anualmente nos meses de maio e setembro, devendo o interessado requerer seu direito ao órgão competente de acordo com o edital oportunamente divulgado. Então, não acontece automaticamente, né? Tem os meses certinho, mês de maio e o mês de setembro, tendo que requerer o seu direito junto ao órgão competente, ok? Seção 3, a gente vai falar da gratificação de incentivo funcional. O artigo 33. A gratificação de incentivo funcional é concedida ao servidor ocupante dos cargos efetivos no Magistério Público Municipal que completar período mínimo de curso de formação continuada, caracterizando-se como aperfeiçoamento na área de magistério e que guarde relação direta com a melhoria de seu desempenho. Então, tem que ter a ver com o cargo, tá? Parágrafo único. Serão considerados exclusivamente, está marcadinho aí, exclusivamente, títulos de cursos que satisfaçam as exigências determinadas da Secretaria Municipal de Educação, observando-se a compatibilidade dos mesmos com a função desempenhada. Então, artigo 34. A gratificação do incentivo funcional corresponde ao percentual sobre o vencimento básico de acordo com os seguintes critérios. Então, vamos lá. 1. A cada 200 horas de curso de formação continuada que atendam às características descritas no caput desse artigo, serão concedidos 5% do vencimento básico do professor. Então, a gente vai gravar, né? Sobre a gratificação do incentivo funcional. Então, a gente tem a cada 200 horas de curso, 5% do vencimento. 2. As horas de curso já computadas não, marquei aí, gente, não serão acrescidas às novas horas de formação realizada, para efeito de concessão de outro percentual de gratificação. 3.
é de 25% o percentual máximo que pode ser concedido a título de gratificação de incentivo funcional. Então, você pode fazer aí vários cursos, porém, o máximo que você vai ter acrescido é de 25%, tá? 4. Serão considerados os títulos ou certificados de cursos realizados há pelo menos 5 anos antes da promulgação dessa lei. Então, essa lei, né, quando foi promulgada, ela já iria aceitar 5 anos antes os certificados que foram emitidos, tá? 5. Cada percentual a que fizer jus o professor deverá incidir sempre sobre o seu vencimento básico, não tendo assim caráter cumulativo. Então, né, acho que não tem dúvida nessa, não tem caráter cumulativo, vai ser sempre, por exemplo, não vai ser do valor do vencimento acrescido do que ele já tem aí de gratificação. Não vai ser assim, vai ser só do vencimento, tá? 6. A gratificação de incentivo funcional é incorporada aos proventos quando se der a aposentadoria do professor. Ah, que legal, então. Então, a gratificação de incentivo funcional, o professor continua recebendo após a sua aposentadoria, tá? Artigo 35. Haverá na Secretaria Municipal de Educação uma comissão permanente de avaliação do magistério, que é o CEPAM, com a atribuição de proceder ao reconhecimento da validade e adequação dos certificados dos cursos aos objetivos de aperfeiçoamento e melhoria de desempenho de seu titular. Então, existe aí, né, a Comissão Permanente de Avaliação do Magistério, chamada CEPAM, e ela é que vai reconhecer a validade e adequação dos certificados dos cursos, tá? Então, você pode fazer o curso e que vai passar por essa comissão para eles darem o ok. Tá ok, tá tudo certo com esse curso. Parágrafo único. As atribuições, o funcionamento e a composição da comissão prevista no caput desse artigo serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 36. Caberá ao chefe do Poder Executivo ratificar o parecer da CEPAM e autorizar a concessão da gratificação. Então, existe um processo, né? A gente vai entrar com um processo para poder incorporar aí esse valor referido ao curso, porém ele vai passar pelo CEPAM, pela Comissão Permanente de Avaliação do Magistério. Eles vão dizer se esse curso é válido, se corresponde aí às expectativas da Secretaria Municipal de Educação, e passará pelo chefe do executivo, que é o prefeito, que vai ratificar, ou seja, vai confirmar o parecer da CEPAM e vai autorizar a concessão da gratificação. Daí poderia sair a pergunta, né, se após passar pelo CEPAM, já seria concedida a autorização da gratificação. Então, não, né? Precisa passar pelo chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, tá bom? Artigo 37. Ao servidor ocupante de 2 cargos do magistério, em regime de acumulação lícita, que fizer jus à gratificação de incentivo funcional, esta será computada em ambas matrículas com a seguinte concordância. Então, você tem 2 cargos aí de magistério que podem ser acumulados, né? Acumulação lícita, e você recebe ali a gratificação do incentivo funcional. Tá, como vai ser feito isso? Vai ser em uma matrícula só? Vai ser nas 2 matrículas? Então, vai ser nas 2 matrículas, tá? Só que quando você se aposentar, né? Quando finalizar a primeira matrícula, você automaticamente vai ter esse valor, a gratificação, incorporada na segunda matrícula, tá bom? Vamos lá. Capítulo 6, das condições de trabalho. Artigo 38. A jornada de trabalho dos profissionais titulares do cargo de professor incluirá uma parte de horas-aula de atividades de interação com os educandos e outra de horas de atividades extra-classe. Então, a gente tem aí as horas que alguns municípios chamam de horas de planejamento, né? Horas de atividade extra-classe. Em São Pedro da Aldeia são as horas de atividade extra-classe. Então, você tem que ter ali uma parte de horas-aula de interação com os educandos e uma parte de horas-aula de atividades extra-classe.
Então, inciso primeiro, podem ser consideradas como horas de atividade extraclasse as destinadas ao trabalho pedagógico coletivo e ao trabalho pedagógico em local de livre escolha. Existem municípios que exigem que seja realizado na escola, tá? Então, no PCCR de São Pedro da Aldeia, é em local de livre escolha, a não ser que seja uma formação pedagógica e seja exigido ali o trabalho pedagógico coletivo, né? Então, existem as regras. Inciso 2º. Entende-se por hora-aula a variação do tempo de 50 minutos e 1/3 destinado a horas de atividades extraclasse no mesmo período de tempo da hora-aula. Então, 1/3 dos 50 minutos, ok? A gente vai ver como funciona. O artigo 39, ele trata de todos os cargos, né? Mas eu trouxe para vocês o docente 1 e o docente 2, senão a aula ia ficar muito longa e quem tiver a curiosidade pode estar pesquisando, né? Lendo no próprio PCCR. Então, eu trouxe aqui o que pode cair, né? Nos cargos, nas funções de magistério. Então, a gente tem lá, fica estabelecido o regime de trabalho dos profissionais da educação básica, segundo a discriminação a seguir. Então, a gente tem lá, professor docente 1, 20 horas aula, sendo 14 horas aulas de atividades de interação com os educandos e 6 horas de atividades extraclasse. 2, professor docente 2, 20 horas semanais, sendo 14 horas semanais de atividades de interação com os educandos e 6 horas de atividades extraclasse. O que a gente observou no edital é que o professor 2 mantém as 20 horas, mas, desculpa, gente, professor docente 1, né, manteve as 20 horas, que são os professores dos anos finais, ou professor de educação física, né, ele manteve, certo? Porém, o professor docente 2, que é dos anos iniciais da educação infantil, o edital pede 25 horas semanais. Então, a gente vai ter que pegar as 25 horas semanais e pegar 1/3 dessas 25 horas semanais para a gente observar quantas serão as horas de atividades extraclasse. Eu procurei nos documentos para ver se houve aí um outro documento falando sobre essas 25 horas. Eu não encontrei, tá? Se alguém conseguiu encontrar, se alguém sabe, deixa aí nos comentários que eu falo sobre isso depois. Alguém que seja já do município, né? Que possa esclarecer. Porém, lá no PCCR está escrito 20 horas semanais, sendo 14 de atividades de interação com os educandos e 6 horas de atividades extraclasse. Vamos só nos atentar, porque o edital de professor docente 2 são 25 horas, ok? Para que isso não confunda a gente, eu não sei a intenção, né, na hora da prova. Inciso 1º, todo professor que exerça a função de diretor e diretora adjunto cumprirá a carga horária de 40 horas semanais e fará jus à gratificação, ok? A gente já falou lá no artigo 21 sobre a gratificação do diretor e do diretor adjunto. E que a gente viu que é em relação ao tamanho da escola, ao número de alunos, né? E o inciso 2º, o profissional de educação básica, em qualquer situação de readaptação, deverá cumprir carga horária do seu cargo de origem. Isso também é bem importante, causa bastante polêmica nos municípios, pois o profissional fica naquela dúvida, né? Eu fui, por exemplo, professor readaptado, foi trabalhar na secretaria da escola e não sabe se cumpre a carga horária ou se cumpre a carga horária do pessoal da secretaria, né? Então, tá explicando aí, cumprir a carga horária do seu cargo de origem. A dúvida é, porque no cargo de origem a gente tem lá as horas de interação com o educando e as horas de extraclasse. Então, eles vão cumprir a carga horária inteira, né? Já que eles não têm interação com o educando e não têm extraclasse, tá? Artigo 40. O exercício do magistério far-se-á dentro de condições de distribuição de alunos por turma e por ano de escolaridade, compatíveis com o ensino de qualidade conforme o espaço físico da sala de aula. Então, ele está dizendo o quê? Que o número de alunos por turma vai ser definido de acordo com o tamanho da sala, com o espaço físico, né?
Qual é o espaço recomendado? 1 metro quadrado por aluno, tá? Artigo 41. A Secretaria Municipal de Educação assegurará aos profissionais de educação básica programas permanentes e regulares de formação continuada. Então, a Secretaria Municipal de Educação, né, ela se compromete em fazer aí os programas permanentes e regulares de formação continuada. E eu sei, conheço pessoas do município que realmente acontece essa formação continuada, tá? Capítulo 7, da lotação e formação de pessoal. Então, vamos lá. Como acontece a lotação e a movimentação do pessoal, né, dos profissionais da educação? Artigo 42. A lotação inicial dos profissionais da educação básica dar-se-á em unidade escolar, observando a ordem de classificação no concurso público de ingresso. Parágrafo único. A lotação do inspetor escolar, do supervisor pedagógico e do orientador educacional dar-se-á na Secretaria Municipal de Educação, ficando o local de exercício definido por critérios a serem estabelecidos pela equipe. Então, professor é lotado na unidade escolar, inspetor escolar, supervisor pedagógico e orientador educacional, a lotação é na Secretaria Municipal de Educação. Alguns municípios lotam o orientador educacional na escola, lotam o supervisor na escola, né? O inspetor é lotado na Secretaria Municipal de Educação, porém, em São Pedro, esses profissionais são lotados na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o PCCR, tá? Artigo 43, a remoção somente ocorrerá através de concurso interno. Anualmente, sempre ao final do período letivo, isso é importante, né? Não, a gente diz lá que é anualmente, sempre ao final do período letivo, vai acontecer de ser feito um edital baixado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, vai ter aí os critérios fixados, né, por esse edital, mas acontecerá através de concurso interno, anualmente, sempre ao final do período letivo, tá? Então, a gente vai agora para a readaptação, para o artigo 44. É assegurada a readaptação do servidor público ocupante dos cargos previstos nesse PCCR em virtude de seu estado de saúde, que o impossibilite provisório ou definitivamente para o exercício das atribuições específicas do cargo para qual foi concursado. Inciso 1º, a readaptação se dará na investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. E, inciso 2º, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, a gente vê que tem um critério para readaptação, a gente viu lá, depende do seu estado de saúde, né? O médico vai verificar, uma inspeção médica que vai verificar, e ele vai ter o cargo aí compatível com a limitação que ele tenha sofrido. Muitos, por exemplo, não podem lidar com aluno, né? Então, normalmente essas pessoas vão para a secretaria, vão fazer um serviço interno. Porém, está dizendo ali, né? O cargo tem que ser respeitado, a habilitação exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos. Então, a função que ele vai exercer depende aí sim do seu nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Pensando por esse lado, né, a gente não colocaria professor para fazer um cargo de agente administrativo, né? Porque o vencimento é diferente, o nível de escolaridade é diferente, mas não pode ser superior a que o professor tem, tá? Então, se não tiver uma vaga para ele, vamos supor que o professor vai para a sala de leitura, por exemplo, né? Então, na sala de leitura, ele é professor, beleza. Mas se for um cargo, uma limitação, né, que ele não possa lidar com o aluno, ele não vai poder estar ali numa biblioteca, numa sala de leitura, né? Então, tudo isso tem que ser bem analisado, tá? E se não tiver uma vaga para ele num cargo compatível,
o que ele vai fazer? Ele vai ficar exercendo suas atribuições como excedente. Aí, nesse caso, se ele está como excedente, né? Normalmente coloca um professor na secretaria da escola ou fazendo alguma função correlata, tá? Vamos lá. Seção 2 do remanejamento. Artigo 45. A CEMED poderá promover periodicamente concurso de remanejamento externo. Então, a gente falou da remoção, que é através de edital, sempre no final do período letivo, né? A gente viu isso. E a gente vai falar agora de remanejamento. Qual a diferença, né? Então, o remanejamento externo, a CEMED pode promover, tá? Esse concurso de remanejamento externo. Inciso 1º. É considerado remanejamento externo a mudança de local do exercício do servidor entre as unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino de São Pedro da Aldeia. Então, não é permuta, né? Não vai mudar de município. É dentro do município de São Pedro da Aldeia. Inciso 2º. O remanejamento externo ocorrerá sempre que houver necessidade de reorganização do quadro efetivo para o preenchimento das vagas antes da contratação do servidor. Então, gente, tanto a remoção quanto o remanejamento externo, eles vão ser feitos antes de contratar, antes de processo seletivo, tá? Porque o efetivo tem prioridade, tá? Assegurando o direito do servidor efetivo de deslocar-se de uma unidade escolar para outra. Então, isso é um remanejamento externo, tá? Inciso 3º, a CEMED deverá editar resolução elaborada pela Comissão de Remanejamento. Já vi questão perguntando que será através de, né, o concurso de remanejamento externo para os profissionais do magistério do seu quadro efetivo, será editado pela CEMED através de... Aí eles colocam o nome de documento, através de lei, através de decreto, através de resolução, nesse caso, através de resolução. Elaborada pela comissão de remanejamento devidamente constituída, tem uma comissão de remanejamento para isso, que ela é constituída, contendo as condições de inscrição, inclusive por procuração, critérios de pontuação para classificação, condições de realização do concurso, entre outras questões que julgar pertinente para o processo, tá? Então, como vai ser, vai depender da comissão de remanejamento. Inciso 4º. O concurso de remanejamento deverá ter como fundamento efetiva atuação e formação em consonância com os critérios para progressão vertical. Lembrando que vertical a gente sobe de acordo com os estudos, né? Para finalizar, a gente chegou aí no artigo 46, para finalizar a nossa aula número 3. Já não esqueçam, a aula está terminando, ativem o sininho, compartilhem a aula, curtam, se inscrevam no canal, né? Para dar aquela força para que eu continue fazendo, para eu ver que vale a pena fazer aí os vídeos para vocês, tá? E também na descrição do vídeo vai ter nosso curso de disciplinas didático-pedagógicas, que tá bem legal. Tá nos últimos dias de promoção. Ele tá apenas por R$ 54,00 o valor dele, você podendo parcelar no cartão. Pela plataforma Hotmart, que é super segura, tá? E vocês vão poder assistir todos os vídeos de legislação, de tudo organizado, gente. Tem uma sequência pedagógica ali, uma progressão pedagógica bem legal para que você compreenda e grave, né? Entenda principalmente o motivo de toda aquela legislação, que vocês vai ter também falando sobre currículo, avaliação, teorias de aprendizagem. Então tem muita coisa, todas as disciplinas que exige no edital da parte didático-pedagógica, tá? A gente tem também lá as específicas de orientador educacional, de supervisor e de inspeção, tá? Tem vídeos específicos com questões específicas, tem resolução de questão, tem um PDF com as questões que você pode imprimir, resolver como se estivesse fazendo a prova e assistir a aula com a resolução, tá? Fica tudo gravado, você vai fazer no seu tempo, não tem que esperar a turma começar, ele já está lá na plataforma.
tá bom? Então vai ser bem legal, que você pode fazer outras coisas e assistindo o vídeo, ouvindo o vídeo, tá? Para que você tire uma nota boa e seja aí o próximo concursado, tá bom? E nós temos também a aula na sexta-feira, no dia 20 de outubro, às 19 horas, pelo Google Meet. E também vou deixar a inscrição, o link da inscrição. O pagamento é feito pela plataforma Eventree. Então, é bem tranquilo para que no dia a gente esteja junto falando sobre o PME, tá bom? O Plano Municipal de Educação de São Pedro da Aldeia, para que você não tenha dúvidas na prova, lembrando que todas as disciplinas cobradas na prova você tem que ter 50% de acerto. Então, a metade você tem que acertar. Então, como dizem, o sarrafo está alto e ainda temos a redação. Então, quanto melhor você se preparar, melhor você vai fazer a prova, mesmo porque até para ajudar na redação você tem que ter revisto todos esses conteúdos, porque um deles vai ser o tema da redação. Então tá bem legal, gente. Eu também estou estudando pelo meu material, que eu também vou fazer o concurso, porque eu quero minha segunda matrícula, né? Então, vamos lá. Artigo 46. A CEMED deverá orientar os gestores municipais de educação a promover remanejamento interno ao final de cada ano letivo, tá? Então, a gente tem o remanejamento externo, o remanejamento interno e a remoção. E é bem importante que vocês entendam, que vocês compreendam o que é cada um deles. Então, inciso primeiro, entende-se por remanejamento interno a mudança de turno ou turma na mesma unidade escolar. Interno, dentro da mesma unidade escolar. Ah, eu posso mudar de turno, posso mudar de turma. Sim, existem municípios que deixam a escola resolver qual é o turno e a turma. Em São Pedro da Aldeia, não. Você vai ser concursado para aquele turno, para aquela turma na mesma unidade escolar. Tá? Se você quiser mudar, não quero mais trabalhar com alfabetização, quero um 5º ano. Beleza, você vai entrar aí no remanejamento interno que vai ser orientado, né, pela CEMED, como vai acontecer, tá? E o inciso segundo e último, o remanejamento interno deverá acontecer antes do remanejamento externo, nos anos em que houver coincidência entre os procedimentos. Então, vamos supor que no ano de 2024, que a gente já vai estar em São Pedro da Aldeia, no ano de 2024 vai haver um remanejamento externo, tá? Remanejamento externo para fora da unidade escolar, outra unidade escolar. Antes do remanejamento externo, vai haver um remanejamento interno dentro da unidade escolar, com os critérios definidos pela Secretaria Municipal de Educação, ok? Então, gente, se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Observem aí na descrição os cursos que eu falei para vocês, o curso de disciplinas pedagógicas, nossa aula que vai ser sobre o PME, que vai ter material, no valor de R$15, gente, baratinho, pelo material, tem 10 questões autorais. Vamos nos encontrar na sexta-feira. Caso contrário, essa é a terceira aula, haverá um vídeo da 4ª aula e última aula sobre o PCCR. Estudem, revejam os vídeos anteriores, anotem aí o que vocês acharem mais importante e até a próxima. Tchau, tchau!